Me diz uma coisa, você está pensando em aposentar o seu Past VL? Não faça isso antes de assistir esse vídeo, vem comigo. Bem pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre alguns problemas e defeitos que todo Past VL costuma apresentar ao longo do tempo. Talvez você tenha aí o seu Past VL e ele não está funcionando corretamente, talvez você até encostou ele ou está pensando em encostar ele por pensar que não tem solução para ele. Então hoje a gente vai falar sobre todos os problemas e como resolver esses problemas que é típico desse modelo de aerógrafo. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de novos vídeos, para ficar por dentro de tudo que rola aqui, e não esquece de deixar aquele likezão para ajudar no crescimento e no fortalecimento do canal. Dito isso, bora começar! Pessoal, então hoje eu vou falar para vocês sobre a manutenção completa desse Past VL aqui, ó. Esse aerógrafo aqui, pessoal, muita gente tem esse aerógrafo aí parado porque deu problema e às vezes não sabe solucionar o problema. Assim como eu fiquei um tempo com ele parado aqui, durante um tempo até desisti dele aí, mas depois eu resolvi pesquisar mais a fundo, examinar mais a fundo. Então hoje eu vou passar para vocês aqui tudo sobre esse aerógrafo aqui. Se você tem um aerógrafo desse aí tá parado aí, por causa de uma das razões que eu vou explicar para vocês aqui, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Então eu vou começar falando sobre a desmontagem desse equipamento, que é algo muito simples de se fazer, e seguido disso eu vou falar para vocês sobre alguns problemas. Especificamente o meu problema aqui estava relacionado à pressão. Então esse aerógrafo meu aqui, depois de um certo tempo, ele começou a necessitar de muita pressão para conseguir trabalhar com ele. E aos poucos ele foi até deixando de trabalhar. Ele é acompanhado, o kit dele vem com esse frascozinho aqui de alumínio e vem também esse outro aqui, ó. Lembrando que ele é um aerógrafo de sucção. Então o que significa sucção? O copinho, o reservatório de tinta dele fica por baixo. Quando o aerógrafo ele é de gravidade, o copinho fica por cima ou o copinho de lado. Então basicamente tem essas três funções aí. Esse aqui é um aerógrafo de sucção. Os aerógrafos de sucção, eles costumam necessitar um pouco mais de pressão do que aerógrafo de gravidade, que é aqueles aerógrafos que ficam com o copinho em cima, como eu citei. Só que com o passar do tempo, esse aerógrafo ele parou de funcionar nesse frasco aqui, ó. Então o único frasco que eu estava conseguindo trabalhar com ele era esse aqui, ó. E esse aqui, embora ele seja de sucção, mas você percebe que o início do caninho dele aqui, ó, fica embaixo. Então, por mais que ele seja de sucção, mas ele perde menos ar, ele consome menos ar do que esse aqui. Resultado, se o aerógrafo não tiver com uma boa vedação dentro dele, ele não vai conseguir jogar a tinta desse reservatóriozinho aqui que vem no kit dele, por causa que está faltando pressão. Então, esse era o meu problema principal. E aí, eu mexi nele há algum tempo, fucei bastante nele aqui, desmontei, fiz algumas manutenção aqui, mas aí eu desisti dele e acabei largando para lá. Aí, recentemente, eu ganhei algumas peças aqui de aerógrafo, que mandaram aqui para mim, e aí eu me interessei em dar uma manutenção nele e tinha uma peça que dava certo para conseguir consertar o problema dele. Mas eu vou deixar o problema dele para um assunto um pouco mais futuro. Vamos falar um pouco mais sobre a manutenção dele. Pode ser que esse vídeo aqui se alongue um pouco, porque aerógrafo é coisa complexa. Então se você realmente não precisa desse conteúdo, vai para o próximo conteúdo. Mas se você tem um aerógrafo desse e acha importante entender sobre esse equipamento, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Essa daqui é a capa de proteção, como vocês devem saber. Ela só fica aqui a proteção do bico, dá para você trabalhar sem ela. Não é muito recomendado para quem está iniciando, mas para quem já tem mais experiência, dá para trabalhar sem ela. E aqui, pessoal, tem essa outra capa aqui, ó, que é a capa realmente do bico aí. Eu vou desenroscar ela aqui para vocês verem. E aqui dentro eu tenho um bico.
e nesse caso aqui ele saiu junto com essa capa de proteção, mas o meu bico tá aqui dentro aqui, ó. O verdadeiro bico tá aqui dentro aqui. Então quando você for fazer a manutenção e você sentir que o bico do seu aerógrafo tá entupido, é essa pecinha aqui que você vai lavar, ó, que você vai fazer a manutenção, que você vai limpar. Tem algumas chavinhas para manutenção, recentemente até fiz um vídeo sobre elas, se você procurar aí no canal você vai achar. Que essas chavinhas aqui, ó, de manutenção, que elas servem justamente para limpar o bico do aerógrafo. Então o bico dele tá aqui, ó, você coloca a chavinha aí e você consegue tirar alguma impureza que tiver ali no bico, ok? Então se tiver problema de entupimento, é só você retirar essa pecinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar o bico aqui de dentro para me mostrar para vocês aqui como é que é esse bico, para vocês entenderem aí. Aqui, ó, esse aqui, ó, é o bico real do aerógrafo. Então esse aqui é o bico. Esse aerógrafo aqui, ele tem uma qualidade, na verdade ele tem várias qualidades, mas uma delas é que a desmontagem dele é muito prática de se fazer. Normalmente outros aerógrafos não tem esse bico aqui desse tamanho, são bicos bem menores do que esse aqui, muito pequenininho. Então esse aqui tem essa vantagem, por ser um aerógrafo aí para alta produção, para alto fluxo de tinta, então ele tem aí essa agilidade aí. Aqui a gente tem a agulha, e para mim retirar a agulha aqui, pessoal, eu vou ter que frouxar esse mandrilzinho aqui, ó, que fica aqui atrás aqui. Então eu vou frouxar ele aqui, ó. Conforme eu afrouxar ele aqui, eu já posso retirar a agulha do meu aerógrafo. Então essa daqui é a agulha dele. Lembrando que esse kit aqui que eu adquiri, ele veio com 3 agulhas e 3 bicos. E aqui, esse gatilho aqui, ó, o que segura esse gatilho aqui é a agulha. Conforme eu tirar a agulha aqui, eu já posso tirar ele. Então, o que faz ele manter firme aqui é a agulha. E aqui, pessoal, eu vou tirar esse mandrilzinho aqui, porque como eu disse, eu vou fazer toda a desmontagem completa desse equipamento. E aqui, após retirar esse mandril, eu vou ter que afrouxar essa outra peça aqui, ó. Dentro dessa peça tem uma mola que dá pressão para o gatilho. Se vocês observar, a pecinha que apoia no gatilho está aqui dentro aqui, ó. Já eu mostro ela para vocês. Então vamos retirar aqui para vocês entenderem aí toda a estrutura desse equipamento. Ó, aqui eu já tirei ela. E essa daqui, ó, é a molinha que eu falei para vocês, que é a molinha responsável de dar a pressão. Quando eu recuo o gatilho e volto ele, ela que faz essa pressão aí para o gatilho voltar, ok? E essa pecinha aqui, ó, é a pecinha que apoia no gatilho. E são poucos modelos de aerógrafo que tem essa peça junta com essa outra aqui, ó. Normalmente essa peça aqui é separada, mas no caso dele ela é toda junta, que facilita também aí na manutenção. Eu gosto dessa forma, eu acho bacana aerógrafo dessa forma, esse modelo específico, né? Então, ok, aqui basicamente, pessoal, eu desmontei, eu fiz uma desmontagem básica dele, né? Que é o que normalmente você vai fazer no seu dia a dia. Na verdade, nem no dia a dia. No dia a dia é só limpeza contínua mesmo, usando o recipiente aqui. Essa manutenção você só vai fazer ela quando tiver algum BOzinho aí mais grave. Então aqui, pessoal, o que me restou aqui desse equipamento? O que me restou aqui são as partes mais importantes, que é as partes que é um pouco mais difícil de resolver quando dá problema, né? Então, aqui o que vai ter aqui, ó? Nesse meio aqui, ó, onde tem essa marcação do aerógrafo aqui, ó, tem uma borrachinha de vedação, um anelzinho de vedação, que é pressionado, que é fixado aqui com uma porca. Então aqui dentro muita gente não sabe. E o que isso aqui para que isso aqui serve? Ela serve para a tinta não voltar para trás. Então ela veda e ela fica bem arrochada na agulha. E ela serve para a tinta não voltar para trás. Se o seu aerógrafo começou a voltar a tinta para trás aqui, é porque essa borrachinha lá de dentro, esse anelzinho lá de dentro, não está fazendo a função dele. Então, se ele não estiver fazendo a função dele, vai voltar a tinta para trás de novo, que foi um problema que eu já tive aqui. E o que você pode fazer? Você vai ter que retirar ele aqui, ó. Então, vai ser um pouquinho meio difícil de eu mostrar para vocês aí, porque vai estar um pouco escuro. Mas se você olhar no seu equipamento aí, você vai ver.
E você pode usar ou uma chave de fenda, ou se você tiver uma chave própria para mexer lá, como essa daqui, ó, que serve também, você pode usar. Mas se não tiver uma chave fenda fina como essa aqui, já vai servir. Então o que você vai fazer? Você vai desenroscar essa peça e você vai olhar como é que está a situação dessa borrachinha. Para você ver se a borracha, ela é bem chatinha de tirar, eu não vou nem tirar ela aqui que vai dar trabalho para tirar. Mas se você tiver esse problema de vedação, você tira. Se você não tiver, você não tira. E você vai verificar se ela está vedando, se ela tá deteriorada. E o que estraga ela? Sabe o que estraga ela? Se você deixar essa peça aqui de molho no tine. Tem muita gente que comete esse erro. Nunca faça isso com o seu aerógrafo. Porque aonde tiver borracha, o thinner, ele vai corroer a borracha, vai estragar a borracha e vai acabar com as vedações. E as vedações são responsáveis de não deixar vazar ar, não deixar vazar tinta. Então se você danifica a borracha do seu aerógrafo, o O-ring ou o anel de vedação, como você preferir falar, você vai estar comprometendo aí o seu equipamento com isso aí. Então se você tirou ela aqui e ela não está danificada, você pode voltar de novo. Ela é um pouco chatinha de tirar e colocar, por isso mesmo que eu não quis tirar ela aqui, porque depois é um pouquinho chatinho de colocar ela. E você pode experimentar apertar um pouquinho mais, mas você vai ter que testar se a agulha não vai ficar muito apertada. Aí você pega a agulha, conforme você for apertando devagar, você vai testando para ver se a agulha vai passar. Se ela ficar arrochada demais, você apertar demais a porquinha que fica aqui, ó, a agulha não vai ter dificuldade para passar. Então, a hora que você apertar o gatilho, que você recuar o gatilho, a molinha daqui, essa molinha aqui, ó, ela não vai conseguir empurrar de volta esse gatilho aqui pro lugar, entendeu? Porque vai estar muito apertado aqui. E se isso acontecer, é como se o seu gatilho tivesse recuado o tempo todo. Então a tinta vai continuar saindo. Então essa mola ela serve para fazer essa função dele voltar e dele ir para trás e voltar de novo, entendeu? Então se você não cuidar desse detalhe, se você apertar demais ela aqui, você vai perder essa função e essa função é crucial. Então beleza. Um outro lance interessante e bem peculiar desse aerógrafo que eu achei é essa pecinha que tem aqui, ó. Eu custei entender para que serve essa peça aqui, como que eu faço a manutenção aqui, ó. Durante um tempo, ele começou a voltar a tinta, como eu falei com vocês aqui, por causa da borrachinha de vedação lá de dentro. E automaticamente, essa pecinha aqui que gira, ela é tipo uma como é que eu vou falar para vocês aqui? Como se fosse uma porquinha aí que gira, tipo uma coroazinha. Acho que essa é a melhor comparação que eu posso fazer para vocês. Ela gira, só que ela não estava girando porque a tinta aqui, ó, acabou tirando esse movimento dela. Então acabou travando ela aqui. E aí quando eu fui fazer essa manutenção geral dele, eu acabei aprendendo aí para que serve essa peça aqui, como é que tira ela sai. Tanto essa peça aqui, ó, como uma outra peça que fica aqui na frente desse buraquinho aqui, eu não sei se vai dar para vocês ver aí, essa pecinha daqui, ela é parte dessa peça daqui, ó. E se você observar, conforme você vai rodando ela aqui, ó, essa pecinha ela vai recuando aqui, ó. Não sei se está dando para vocês ver aqui. Tá vendo que ela tá recuando aqui, ó? Conforme eu vou girando ela aqui, ela vai recuando para trás aqui. Aí eu voltei ela, agora eu vou recuar ela de novo para vocês verem, ó. Então, o que eu observei? Que essa peça aqui, ela controla aí o distanciamento aí do gatilho aqui. Eu não uso essa função aqui. Eu creio, não tenho muita certeza, vocês podem pesquisar aí depois. Eu creio que ela deve fazer a função desses outros aerógrafos aqui, ó, que possui essa regulagem, só que esse aerógrafo ele é um aerógrafo antigo. Mas esses outros aerógrafos de hoje em dia, eles têm a regulagem aqui, ó, limitador da agulha. Então eu creio que ela deve praticamente fazer essa função aqui. Eu só não entendi porque que eles colocou na frente, porque é um pouco estranho. Eu nunca experimentei, porque para mim não faz diferença. Eu gosto de trabalhar com gatilho livre, total. Quando eu quero pouca tinta, eu só recuo pouco. Quando eu quero muita tinta, eu controlo aí no distanciamento aí do recuo do gatilho. Então essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Mas vocês podem fazer os testes aí, regular ele para vir mais para trás aqui, ó, e ver o que vai acontecer aí. Eu não fiz esse teste não.
Então o que eu fiz? Se você voltar ele todinho, desenroscar ele aqui todo para trás, essa peça aqui vai sair e automaticamente essa daqui também vai sair. E aqui dentro aqui só tem uma cavazinha aqui que é a conta dessa pecinha ficar aqui. E quando você retira ela aqui, você frouxa ela toda aqui, ó, você pode retirar ela daqui para você fazer a limpeza aqui dentro. Se tiver alguma tinta velha igual tinha no meu aqui, você pode tirar aí essa tinta. Só que eu pensava que essa peça aqui, ó, ela influenciava na questão da pressão. Ela não tem nada a ver com a pressão, pelo que eu vi. Inicialmente eu até pensava que ela era um regulador de pressão que servia para calibrar aí a pressão, colocar mais ou menos vento. Mas não tem nada a ver com isso. Isso aqui é só mesmo a questão do distanciamento da agulha aqui, pelo que eu percebi, pelo que eu pude notar. Então, mas se você tiver com algum problema aí de limpeza nessa região, é só você voltar todo esse gatilhozinho aqui, você frouxar ele todo aqui, tirar essa pecinha aqui e tirar ela daqui, ó. E aí você tá livre para fazer a limpeza aí desse equipamento. Então eu vou fechar essa parte aqui para nós ir para a parte mais importante aqui, relacionada ao meu problema. Então, beleza, a gente já falou aí de todas as funcionalidades, né, como desmontar esse aerógrafo, depois a gente vai montar ele aqui também. E agora é o grande problema, que é o problema da pressão, que era o meu problema inicial aí que eu citei para vocês aí, o problema de pressão. Porque cada vez mais ele estava pedindo pressão e não estava conseguindo trabalhar com esse reservatóriozinho aqui. O que eu imaginei? É algum problema de vedação, não tem jeito. Mas aonde é esse problema, né? Essa que é a questão. Então aqui, pessoal, o que acontece, ó? Essa peça aqui, ó, ela é o bicozinho aí da pressão. Essa peça aqui, ó. A primeira vez que você tirar ela, ele vai ser um pouquinho duro de tirar, entendeu? Então você pode usar aí um alicate aí. Se você quiser usar um alicate de plástico, pode. Eu usei um de ferro aqui porque esse aerógrafo meu aqui já é um aerógrafo antigo, então eu já não tenho muito essa frescuragem com ele não, vamos dizer assim. Mas se o seu aerógrafo é novo aí, você pode utilizar um alicate aí de plástico, uma ponta de plástico. Tem aí no mercado, vocês conseguem achar aí no mercado. Então aqui, pessoal, vou tirar essa válvulazinha aqui para vocês entenderem como é que funciona. O meu BO tava aqui, ó, o meu problema tava aqui, ó. Aqui, se vocês observar aqui dentro, tem um buraquinho aqui que é por onde passa o ar. Então foi aqui que eu fui fazendo os mapeamentos. Aqui tem um buraquinho, eu pensei, será que aqui tá entupido ou algum lugar dentro do aerógrafo tá entupido? Aí o que eu fiz? Tem essa chavinha aqui, ó, que faz parte desse kitzinho que eu comprei aqui de ferramenta. Lembrando aí, quem quiser ver um pouco mais sobre esse kit aqui, é só você olhar um vídeo aí para trás aí meu aí, que tem falando sobre ele. E eu usei essas ferramentazinhas aqui para passar, para desentupir, para ver se tivesse alguma coisa entupida ia sair. E aqui na frente também, ó, tem 3 bicos aqui, ó. Na frente do aerógrafo aqui, ó, tem 3 bicos, não, 3 buracos. Me perdoei o erro. 3 buracos. Então tem 3 buracos aqui. Nesses buracos aqui da frente também, eu passei aqui para conferir se não tinha nada entupido e eu vi que não tinha nada agarrando aqui, o caminho estava todo livre. Então não era problema nessa peça do aerógrafo. A única peça que me restou então foi essa peça aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Essa pecinha que eu vou explicar para vocês como é que ela funciona. Olha para você ver. Ela tem aqui, ó, tem uma porquinha aqui que é fenda. Então o que você vai fazer aí? Você vai retirar essa porquinha, você vai desparafusar ela, tá ok? E eu vou mostrar para vocês aqui onde é que estava o problema, Aqui, ó, a minha pecinha caiu aqui, ó. Ela tem uma molinha, por isso que ela caiu sozinha dessa forma, porque a molinha serve para dar pressão no gatilho aqui, ó. Esse gatilho aqui, o que dá pressão nele, na hora que você pressiona aqui, na verdade, o gatilho sobre, o gatilho fica aqui, ó. Peraí que eu vou explicar para vocês aqui como é que fica esse rolê aqui. Aqui tá, quando ele tá lá no aerógrafo, o gatilho ele pega aqui em cima aqui, ó. Então quando você pressiona aqui e o gatilho volta para trás, é essa molinha aqui que é a responsável por essa função. E ela é fixada com a ajuda dessa porquinha aqui. Então eu retirei aqui. E aí eu vou tirar esse bico aqui para mim mostrar para vocês. Ele é um pouco inchado de sair, viu?
Aqui ele está saindo fácil porque eu já dei a manutenção nele, mas a primeira vez me deu trabalho para tirar ele. E aqui inclusive até a pecinha aqui já saiu junto aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que é o BO. Aqui, ó. Percebe o seguinte, aqui tá a peça. Então nessa peça aqui, ó, tem uma borrachinha, um anelzinho de vedação. A gente pode chamar aí de O-ring. Então esse anelzinho de vedação, se ele tiver danificado, ele vai parar de vedar, entendeu? Então vai vazar ar por outros lados e não vai mandar o ar que tem que mandar para dentro do aerógrafo. Então no fritar dos ovos, esse camarada aqui que é o responsável aí pelo ar que passa pelo aerógrafo. Então se ele tiver danificado, se essa peça estiver danificada, o aerógrafo não vai trabalhar da forma que ele deveria trabalhar. E esse era o meu problema. Esse anelzinho aqui não é uma pecinha muito facinha de encontrar não, mas se você pesquisar você acha. Que é anel de vedação para a válvula do aerógrafo tal. Aí você coloca a descrição do seu aerógrafo aí. Então o que eu fiz? Eu tirei o anel que estava aqui velho de vedação e coloquei esse novo aqui. Quando eu troquei isso aqui, eu resolvi o problema do meu aerógrafo. Então o problema dele de pressão, se o problema dele for de pressão, pode ser essa peça aqui, ó. E esse fator aqui é um pouco difícil de achar aí na internet. Eu já vi que não tem muito conteúdo sobre isso. Por isso que eu resolvi falar sobre esse problema, porque eu tenho certeza que pode ajudar muita gente aí. Então esse aqui era o meu problema. Eu já fiz a troca dele aqui. Eu vou voltar ele de novo aqui para o lugar dele aqui. Ele é pressionado aqui e vou fazer aqui a montagem toda de novo aqui para vocês. Se caso você tiver dúvida também para montar o aerógrafo, o vídeo já vai servir para te ajudar. Então lembrando que aqui eu vou ter que voltar a molinha primeiro, para depois eu colocar a pecinha aqui de fixação da molinha. E essa pecinha aqui, pessoal, ela é chatinha de enroscar. Você não pode enroscar ela aí fora do lugar dela, ela tem que encaixar certinho aí para não danificar a rosca aí do seu equipamento. Então aqui eu apertei ela aqui, ó, tô apertando ela aqui até ela topar lá no lugar dela e aqui eu cheguei no máximo. Não força demais aqui também, porque esse material é sensível e perigoso você danificar a peça. E agora eu posso voltar ela de novo pro corpo do aerógrafo. Então aqui eu vou colocar ela aqui de volta. Vou voltar ela aqui. Posso dar uma leve apertada aqui com um alicate, mas não muita também. E agora eu venho fazendo a montagem de novo do meu equipamento. E aqui você já aproveita aí, quem tiver dúvida aí na montagem do aerógrafo, já acompanha aqui comigo. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar primeiro aqui o gatilho. Então eu vou colocar o gatilho no lugar dele aqui. Ele tem um encaixe certinho aqui, essa peça encaixa lá naquela válvulazinha lá. Então eu vou colocar ele aqui no lugar dele. E agora eu venho com essa peça aqui, ó, que é a peça aí que apoia no gatilho. Coloca ela no lugar, vem com a molinha aqui, ó. Coloquei a molinha. Depois que eu coloco a molinha, eu venho com essa outra peça aqui e enrosco essa peça aqui. Então eu enrosquei aqui essa peça. Um fator importante também, que talvez você pode não saber, essa peça aqui, ó. Quanto mais você enrosca aqui, ó, se você enroscar ela até topar, o seu gatilho ele vai ficar um pouquinho mais duro na hora de recuar. O recuo dele vai ser um pouquinho mais forte, que eu topei. Se você deixar ela um pouquinho mais frouxa aqui, ele vai ficar mais macio. Por quê? Porque quando você enrosca muito, você já pressiona bastante a mola. Então se você deixar um pouquinho mais folgado, a mola vai ficar um pouquinho mais folgada aqui, automaticamente ela vai ficar mais macia. Aí vai do seu gosto. Aí já é com você. E aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse mandrilzinho aqui, ó. Vou colocar ele no lugar, mas não vou apertar. Vou só colocar ele no lugar, porque eu tenho que primeiro colocar a minha agulha. Na hora de colocar a agulha, pessoal, toma bastante cuidado para você não triscar a sua agulha aí num lugar aí indesejado aí. Ela tem que passar no lugar dela certinho e não correr o risco aí de danificar a sua agulha. Então vai de leve, gira ela, roda ela para um lado e para o outro, sentido anti-horário, para não ter perigo aí de você danificar o seu equipamento. Tem gente que gosta de colocar
essa agulha de frente para trás aqui. Só que dependendo da espessura da agulha e o anelzinho de vedação, pode danificar o anel de vedação. Então eu recomendo você ir desse lado aqui mesmo, com bastante cuidado. Então aqui, ó, eu já coloquei ele no lugar. Eu vou pegar esse bico aqui, ó, o bico do aerógrafo, vou colocar ele aqui com muito cuidado também, sem forçar. Então eu só coloquei ele aqui no lugar e vou vir com essa capa do bico aqui, ó, enrosquear ela aqui já de uma vez. Agora eu posso chegar a agulha no limite dela certo. Então agora, como o meu bico já está no lugar, eu vou pressionar ela para frente, mas com bastante cuidado também, para não ter atrito ali com o bico. Então aqui chegou no lugar certo, vou apertar o mandril aqui para mim travar a agulha. Então apertei o mandril aqui e agora eu pego a capa do bico e volto ela para o lugar também. Beleza, voltei para o lugar, pego a capinha aqui de acabamento aqui, volto ela para o lugar e aqui está pronto a manutenção do meu aerógrafo. Eu já testei ele, infelizmente eu não gravei ele antes de fazer a manutenção, porque eu ainda não tinha descoberto o problema. Eu falei, eu vou solucionar primeiro, depois que eu conseguir solucionar eu falo a respeito do que foi feito aqui. Mas foi basicamente isso aí. Voltei aí o funcionamento do meu aerógrafo, estava parado há tempo. Eu gosto muito desse aerógrafo, foi o primeiro aerógrafo profissional que eu adquiri e eu gosto dele para trabalhar com cobertura, porque ele é um aerógrafo muito forte. Você pode tacar uma tinta aí uma tinta mais bruta nele aí, uma tinta mais viscosa aí que ele vai conseguir jogar essa tinta para fora aí, diferente de outros equipamentos. Então é um aerógrafo aqui que me fazia falta. E especificamente eu gosto de trabalhar com ele com esse reservatório aqui, ó, porque é um reservatório grande para cobertura. Você não precisa ficar colocando tinta o tempo todo. Diferente desse outro aqui que é bem menor, você tem que ficar o tempo todo colocando tinta aí no equipamento, porque o reservatório é pequeno. Bem, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que esse vídeo possa contribuir aí com o seu desenvolvimento, possa ajudar a resolver o seu problema aí com o seu aerógrafo. Não esquece de deixar aqui no comentário, se ficar alguma dúvida, deixa aqui no comentário e deixe também aquele like para ajudar no crescimento, no fortalecimento do canal. Se você tiver um amigo que tem um aerógrafo desse, manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Tamo junto, até a próxima, valeu!